Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor, amém? Glória a Deus, você pode se assentar, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem liberdade aqui, Espírito de Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Peça para que o Senhor fale com você. Oh, Espírito de Deus. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Peça para Deus falar com você. Há uma atmosfera do Senhor neste lugar. O Senhor quer marcar as nossas vidas. O Senhor quer nos levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele, de maturidade. O Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade. Nós colocamos este lugar sob a sua autoridade. Toda mente que está aqui, Senhor amado, nós repreendemos toda distração, todo pensamento com as coisas lá de fora, do dia de amanhã, toda preocupação, toda angústia, todo medo. Ó Espírito Santo de Deus, que nossa mente esteja aqui agora para ouvir, para receber a Tua palavra em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar sobre algo que eu entendo que eu estava pensando nesses dias, sobre o aniversário da igreja. E até postei algo no Instagram, no Facebook. Nós somos tão novinhos ainda, 4 anos. Já passamos por tantas coisas, e eu até compartilhei esses dias, que parece até mais, né? Quantos? Parece, não parece que é mais? 4 anos, passa tão rápido, parece que a gente já viveu uns, pelo menos 8. Mas ainda são 4. Aqui neste lugar, nós temos 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses, na verdade. Mas eu creio que a idade, muitas vezes, ela não define a pessoa. E é sobre isso que eu quero falar, sobre maturidade, independente da sua idade. Repita comigo, maturidade, independente da idade. Eu vou falar hoje sobre maturidade. Sabe, nós somos uma igreja de 4 anos apenas, mas alguns já têm muito mais de cristão, outros menos de 4 anos, mas de fato não, a idade não define se você é alguém maduro ou não. Muitas pessoas que já passaram até dos 50 anos e são imaturas. E muitas pessoas com 18, 17 anos que são maduras. Você conversa com um adolescente de 16, 17 anos e fala, nossa, esse menino é um menino maduro, essa moça é uma moça madura. Porque de fato não é a idade que define se alguém é maduro ou não. Em um determinado momento na vida de Jó, quando Jó estava passando por dificuldades, ele encontra-se com os seus amigos. E é interessante o que acontece. Jó, ele está conversando com eles, e um deles, Eliú, ele era jovem, e o texto diz que Eliú esperou os mais velhos falarem, e os mais velhos começaram a falar algumas coisas. E quando Eliú teve a oportunidade, ele diz algo muito interessante que eu queria ler com vocês rapidinho. Você não precisa nem abrir, só acompanha aí a minha leitura. Lá em Jó capítulo 32, a partir do 4 até o 9, diz assim: Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele e os que falavam. Vendo, pois, Eliú que já não ouvia a resposta da boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, e disse: eu sou de menos idade e vocês sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos e ensinem a sabedoria. Mas na verdade há um espírito no homem, a inspiração do Todo-Poderoso, que os faz entendidos. Os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Eliú chega naquele momento e diz: eu pensei que porque vocês eram idosos, vocês tinham sabedoria, mas eu estou vendo que não é nada disso, que na verdade a sabedoria quem nos dá é o Espírito do Todo-Poderoso. Eliú diz para eles: vocês estão falando, mas não há
maturidade nas suas palavras, não há sabedoria, porque de fato nós precisamos entender, Deus é quem pode nos fazer maduros. E nesse mês de aniversário da igreja, nesse mês de fevereiro de 2020, neste dia, eu quero falar um pouco sobre maturidade, porque Deus quer que eu e você nos tornemos homens e mulheres maduros. Amém? Fala para o pessoal do seu lado, Deus quer que você seja maduro. Aleluia. O nosso dicionário, ele diz que maturidade é o efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta, estado das pessoas ou das coisas que atingiram o completo desenvolvimento. Olha só que interessante, ser maduro é ser alguém completo, completamente desenvolvido. É interessante, se nós vermos uma criança de 4 ou 5 anos, colocando, até já dei esse exemplo aqui em uma ministração, até sobre maturidade, e essa criança coloca uma cueca por cima da calça e diz que é o super-homem, que tem uma visão de raio-x e tudo mais, isso é normal, amém? Agora você já consegue ver algum de nós adultos colocando uma cueca por cima da calça e dizendo que é o super-homem? É bem estranho, não é? A maturidade, ela faz parte da vida de algumas pessoas. Uma pessoa adulta não pode tomar atitudes de uma criança. Se uma criança imita um personagem ou um desenho, é normal. Agora um adulto fazer isso não é certo. Isso é sinal de maturidade, entenda. Eu não estou dizendo que você não pode gostar de filmes de heróis, não, nada disso. Eu não estou dizendo que você não pode jogar videogame com o seu filho, que você não pode se divertir, não é isso. Mas a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas quando isso se torna algo normal, quando isso se torna algo natural da pessoa e ela é infantil, isso significa que ela é imatura. E quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós somos crianças espirituais, imaturos. Mas Deus quer que nós, com o passar do tempo, conforme nós vamos lendo a Bíblia, indo aos cultos, participando dos cursos da igreja, que nós possamos amadurecer. Porque esse é o processo. Deus quer que nós cheguemos à maturidade. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, Corinto era uma igreja de muitos dons. Uma igreja onde tinha todos os dons. Se você pensar em um dom aí, lá tinha. Lá tinha mover de Deus, lá tinha profecia, lá tinha cura, lá tinha palavra de sabedoria, lá tinha interpretação de línguas, tinha um monte de coisa. Mas a igreja ainda era imatura. Paulo escreve lá em 1 Coríntios, do capítulo 3, do versículo 1 ao 9, algo para a igreja muito duro. Talvez a carta de 1 Coríntios seja a carta mais dura de Paulo para qualquer igreja que ele escreveu. Paulo diz assim para a igreja de Corinto: irmãos, não lhe pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Desde leite, não um alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Olha só que interessante, Paulo escreve uma carta exortando a igreja. Um pouco mais para frente, em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, Paulo nos dá uma revelação sobre o amor de Deus. Ele fala assim no versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Se tornar alguém maduro vai ser uma escolha sua. Você precisa desistir das coisas de menino. Como nós vemos aqui na igreja de Corinto, havia divisões.
imoralidade sexual, idolatria, arrogância, problema de relacionamento entre os irmãos. Como nós lemos lá em 1 Coríntios 11, até na ceia, os irmãos tinham problema. Uma igreja infantil, imatura. Eles não tinham maturidade. E Paulo, ele escreve para eles para tratar justamente desses problemas. Ele exorta eles, como nós lemos aqui, porque aqueles crentes que já tinham aceitado a Cristo, que já tinham tido experiências com o Senhor, ainda viviam como meninos, sabe, cheio de mimimi. O irmão não olhou para mim. O irmão não me cumprimentou. O irmão tem mais oportunidade que eu. Aquele irmão nem canta tão bem, está na equipe, e eu tenho uma voz maravilhosa no meu chuveiro, ninguém me dá uma oportunidade. Eu queria tanto participar do Revival News, mas ninguém me chama. Sabe, imaturos. Tudo para eles era uma questão de se chatear, de se magoar, de ficar brigado com alguém. Sabe, isso é imaturidade. A vontade de Deus para nós é que nós possamos crescer. Sabe, sempre que nós oramos por alguém que está fazendo aniversário, principalmente pelas crianças, a minha oração é: Senhor, que essa criança não cresça apenas na idade física, mas que ele possa se tornar um homem maduro, que ela possa se tornar uma moça madura, porque os maduros vão vencer na vida, mas os imaturos vão sofrer. O imaduro demora para aprender, o imaturo acha que tudo é contra ele. Mas o objetivo de Deus é que nós possamos crescer. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele nos mostra qual é o projeto de Deus para cada um de nós. Efésios 4, do 13 ao 16: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá pelo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo em verdade e amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, até que todos cheguem à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Paulo diz que esse é o propósito de Deus, não só para o pastor, não só para o líder da sua célula, não só para o irmão que já tem mais de 5 anos, não! O propósito de Deus é para todos. Todos nós podemos chegar à maturidade. E esse é o propósito de Deus para você, para mim. Todos nós estamos nesse processo. Todos nós precisamos entender que Deus está tratando conosco e que as circunstâncias que você está vivendo são para te tornar alguém mais maduro, resolvido. Entenda, ser maduro não é ser bloqueado, não é ser alguém que não quer participar das coisas. Porque tem gente que fala: não, já sofri demais, não quero mais me envolver com ninguém. Isso não é maturidade, isso significa que você continua imaturo. Agora, a maturidade é como nós conseguimos entender o nosso lugar no corpo de Cristo. Todos nós temos um lugar. E a pergunta para nós hoje é: será que nós hoje também em alguns momentos, de certa forma, não somos carnais como a igreja de Corinto? Será que nós também não estamos servindo a Deus tantos anos sem amadurecer a nossa fé? Sabe, existem alguns sinais que Paulo diz aqui sobre a igreja de Corinto, que identifica a imaturidade na vida daqueles irmãos. Eu queria avaliar com você. Entenda, Deus quer que nós cheguemos à maturidade, mas muitas vezes, para que nós cheguemos à maturidade, nós precisamos entender o que é ser imaturo. Nós precisamos entender o que é o oposto da maturidade. Quais são os sinais da imaturidade que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 3? Primeiro ele diz: eu não posso falar para vocês como pessoas maduras espiritualmente, mas eu preciso dar leite. Ele diz: eu não posso dar comida sólida, eu dei-lhes leite, ele diz no versículo 2, e não alimento sólido, porque vocês não têm condições de receber. O imaturo não consegue
comer comida sólida. Do que Paulo está dizendo? Ele está falando de falar de coisas sérias. Ele está falando de quando você precisa tratar algo com alguém e aquela pessoa entende que na verdade não é que alguém tenha algo contra a pessoa, mas porque Deus quer fazer a pessoa crescer com alguma circunstância. Quando uma criança ela começa a se desenvolver com o passar dos anos, se ela não se alimentar de alimentos sólidos, com certeza ela vai ter problemas de saúde. Ela vai ficar doente, algo não vai funcionar da maneira correta dentro dela. E trazendo para o nosso lado espiritual, para a nossa vida com Deus, se o tempo passar e nós continuarmos não conseguindo comer comida sólida, não entendendo que o nosso relacionamento tem que ser mais profundo com o Senhor, não entendendo que eu preciso me doar mais, não entendendo que eu preciso amar mais, que eu preciso perdoar mais, que eu preciso me relacionar com as pessoas, independente das fraquezas, dos defeitos dela. Sabe, às vezes eu vejo pessoas que só querem se relacionar com as pessoas que se identificam com elas. E aí eu já ouvi isso várias vezes. Não, é porque só não fala o santo bate, porque isso era lá no mundo, né? Mas é quase isso. É porque meu santo não bate com aquele irmão, até ama a vida dele. Mas aí lá isso é imaturidade, irmãos. Isso é imaturidade. Nós precisamos, e aí os irmãos usam um texto totalmente fora do contexto. A Bíblia não diz que eu tenho que amar todos, eu preciso apenas suportar. Aonde está escrito isso? Se você continuar lendo, fala suportar em amor. Você precisa amar. Tem gente achando que não, só suportar. Não, isso é imaturidade. Você precisa amar o seu irmão. Como nós falamos na ceia o domingo passado, uma característica nossa para que o mundo creia em Jesus é porque nós nos amamos. Todo crente que tem atitudes de criança vai ser reprovado por Deus. Hebreus 5, 12 ao 14, o escritor de Hebreus escreve assim: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais que vos se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Sabe, é bom tomar leite. Quantos gostam de leite? Eu gosto. Café com leite de manhã, chocolate. Tem gente que gosta só do café. É bom. Mas experimenta tomar café o dia inteiro. Troca o seu almoço pelo café. Troca a sua janta pelo café. Troca o seu almoço pelo leite. Troca a sua janta pelo leite. Come só leite. Toma só leite. Come leite não dá, né? O que vai acontecer? Vai ficar doente. Você precisa do alimento. E você precisa digerir o alimento sabendo. Uma criança, ela não sabe que o alimento faz bem para ela. Sabia disso? Você vê que é uma dificuldade fazer as crianças comer, não é? Come. Tem criança que não, né? Que parece que já tem um dinossauro dentro dela, né? Come demais. Mas são exceções, a maioria dá trabalho. Come. Você não comeu tudo, vai comer. Mas um adulto, você precisa falar para ele comer? Não. Como minha esposa fala, eu como até quando eu não estou com fome, para mim não ficar com fome. Por quê? Porque comer faz bem. Porque você sabe que se você não comer, você vai ficar doente, ou não é? Alguém precisa pedir para você almoçar? A não ser que você esteja doente, não é? Senão você sabe, eu preciso almoçar. Às vezes você está até sem fome. Fala, não, preciso comer, está na hora de comer. Já passou da hora de comer. Por quê? Porque você entende. Agora uma criança não, você sempre precisa ficar falando para ela: vai comer, está na hora de comer. Você não tomou café, você não almoçou, vai para a igreja, você faltou no culto, você faltou na célula, você não está indo na oração, você isso e aquilo. Criança, nós precisamos colocar na boquinha dela, porque é bebezinho. A não ser que seja um adulto que esteja doente, que não sente fome, e você tem que forçar. Vai comer, você precisa comer. A pessoa come forçada, mas ela sabe, às vezes ela não tem força. Mas o imaturo, ele não consegue comer comida sólida. O alimento sólido é para os adultos, e Deus quer que nós cheguemos à maturidade.
Nós precisamos entender isso. Todo aquele que escuta as palavras do Senhor e as pratica, é assemelhado a um homem prudente, como diz lá em Mateus 7,14, que edifica a sua casa sobre a rocha. O imaturo não está preocupado com o terreno, ele só quer construir, ele não está nem aí se vai vir o vento, se vai vir a chuva. O sinal da imaturidade está no fundamento da sua vida. Qual é o fundamento da sua vida? O crente maduro sempre vai se preocupar com um alimento sólido, mesmo que às vezes ele não queira, ele sabe que ele precisa daquilo. E a Bíblia diz que nós precisamos comer comida sólida. Amém? Segundo sinal de maturidade: um crente que se ofende com facilidade. Isso é um sinal muito fácil de nós identificarmos. Sabe, às vezes eu estava até compartilhando com os irmãos essa semana, que às vezes eu tenho dificuldade de lidar com algumas pessoas, que parece que a gente tem que pisar em casca de ovo. Se você falar alguma coisa que a pessoa não entender, a pessoa já fica magoada com você, já diz que você, sabe, aquilo que você já era, você não é mais. E por quê? Se ofende com facilidade. Entenda, você pode ficar ofendido, pode ser que alguém que fala te ofenda, mas isso não pode ser natural. Tem gente que é com todo mundo. O irmão não me cumprimentou, foi embora sem me cumprimentar. Aí eu passei na porta, o pastor estava lá e ele não me cumprimentou. O pastor não é mais o mesmo, está subindo para a cabeça dele. Agora ele trocou de carro, ele não liga mais para mim. Sabe, tem gente que se ofende com coisas pequenas. Ah, pastor, mas o que é pequeno para você não é pequeno para mim. Não estou dizendo disso, estou dizendo no geral, no natural. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu creio que aqui não tem ninguém assim, amém? A gente vê isso em outras igrejas. Crente que se ofende com facilidade aqui não tem. Gálatas 1:10 diz assim: porventura procuro eu, Paulo falando, porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu agradasse os homens, eu não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo o quê? Eu não me importo se a pessoa vai gostar do que eu vou pregar. Eu preciso pregar a palavra de Deus, porque eu estou preocupado em servir a Cristo. Sabe, às vezes eu fico pensando: Senhor, me livre de querer massagear a sua igreja, que eu sempre pregue a tua palavra, mesmo que pessoas fiquem ofendidas com ela, mas que nós possamos aprender e se tornar homens e mulheres maduros. Não se ofenda. Como eu digo para minha esposa, seja alguém resolvido. Se te faz falta alguém não te cumprimentar, vai lá e cumprimenta o irmão. Sabe, ele passou e não te cumprimentou, de vez em quando você ir lá para o irmão e falar: ah, o irmão passou e não me cumprimentou. Não, vai lá e fala: irmão, me dá um abraço aqui, eu te amo. Seja maduro. Isso é um sinal de maturidade. Se alguém te ofender, vai até o irmão. Se o irmão falou algo, às vezes o irmão nem percebeu o que falou. Ou às vezes ele falou porque ele é imaturo. Mas isso não pode te definir. A atitude do outro não pode te definir. Vá até ele, a Bíblia te ensina isso. Se algum irmão pecar contra você, vai até ele, repreende a ele. E se ele te ouvir, você vai ganhar o coração dele. Fala com o irmão, não guarda isso pra você não. Tem gente que está morrendo espiritualmente e outra pessoa está de boa. Por quê? Porque se magoa com facilidade. Sabe, o crente maduro aprende a perdoar, aprende a esquecer a ofensa, como Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso diz: Pai, perdoa-me como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Essa oração é a oração de alguém maduro. Alguém maduro não pode orar isso. Nós vemos imaturidade na vida de Pedro, ainda no processo dele com Jesus. Quando Jesus está falando sobre o que ia acontecer com ele, Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, você também vai sofrer. Sua vida não vai ser fácil. Você vai ser perseguido, as pessoas vão atrás de você, a sua morte vai ser uma morte difícil, Pedro. Pedro olha para João, que estava lá do lado de Jesus, e fala: e ele, Jesus? Jesus deu uma mão em Pedro e falou: você fica preocupado com você. Se eu não quiser que ele não sofra, ele não vai sofrer. Eu estou falando para você. Pedro ainda era imaturo, estava preocupado com os outros. Se preocupe com a sua vida, faça o seu melhor. E aí Pedro, na sua imaturidade, pergunta para Jesus: Jesus, até quando? Ou quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão?
Até 7. Jesus vira para ele: 7 não, 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário. Esse número é simbólico, porque o maduro, ele não fica contando. Já perdoei 489, está chegando 490, eu não vou mais perdoar. Isso é imaturidade. Perdoe para que você possa ser perdoado. Não se ofenda com facilidade. Amém, igreja? Terceiro sinal de imaturidade: ciúmes e contendas. O versículo 3 diz assim: porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andam segundo padrões humanos, padrões puramente humanos? Olha só, duas coisas é o terceiro ponto: ciúmes e contenda. O que é ciúmes? Ciúmes é o temor de perder o que se tem para outra pessoa, ou o ressentimento do sucesso de outra pessoa. O ciúmes é um sentimento maligno que pode trazer desastre na vida de uma pessoa. E eu não estou dizendo ciúmes contra o seu cônjuge, não, eu estou dizendo ciúmes contra o relacionamento das pessoas, contra o seu cônjuge também, tá? Se você é muito ciumento, isso não é de Deus. Na verdade, você não precisa ter ciúmes, você precisa confiar no seu esposo, na sua esposa, que o ciúmes vai destruir a sua vida. Se tem alguém com, mas um pouquinho de ciúmes é bom, é nada. Você precisa confiar. Entenda, você precisa confiar no seu marido, você precisa confiar na sua esposa. Mas os ciúmes que nós estamos falando aqui é o ciúmes das pessoas, é o ciúmes daquilo que está acontecendo na pessoa. Sabe, agora a pessoa vai fazer isso, agora a pessoa vai fazer aquilo, por que eu não faço? Às vezes você nem se coloca à disposição, mas te incomoda o outro fazer. Às vezes você nem é bom naquilo, mas te incomoda que a pessoa está fazendo. Sabe por quê? Porque te incomoda ver alguém crescendo e você não. Sabe, nós precisamos ser maduros. Sabe, a pessoa está crescendo, a pessoa vai viajar. Vai viajar, mas eu sei que a conta ele não pagou esse mês. Você tem a ver com isso? É claro, se ele estiver te devendo, você vai ficar bravo. Também ficaria. Está viajando, está me devendo? Tenha sabedoria, irmão. Paga primeiro, depois viaja. Aí coloca aí uma foto lá no status. Oh, meu Deus, me dá maturidade para não pecar. Me ajuda, Senhor. Seja alguém que tenha o seu coração livre de todos os ciúmes, de toda a contenda. Provérbios 14:30 fala assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Não, eu não tenho inveja, eu só me incomodo com o jeito dele. É inveja, é ciúmes, são contendas. Seja feliz por ver o seu irmão prosperar. Agradeça a Deus, que o testemunho de vitória do seu irmão seja o seu testemunho. Se o irmão testemunhou como o Rafa testemunhou, que comprou um carro, agradeça a Deus, fala: Deus, obrigado pelo carro do Rafa. Eu vi o carro dele chegando, glória a Deus, é nosso. A bênção do seu irmão tem que ser a sua bênção, a vitória dele tem que ser a sua vitória. Sorria, se alegre com a vitória do seu irmão. E como a Bíblia diz, se ele estiver chorando, chore também. Seja alguém maduro, não tenha ciúmes, não arrume contenda. Sabe, há um exemplo muito sério na Bíblia, lá em Gênesis, de que os ciúmes de um homem fez que ele queria matar seu irmão, Caim e Abel. Deus não tinha dito que não iria mais aceitar a oferta de Caim. Deus só disse que naquele momento a oferta de Abel tinha o agradado mais, porque Abel tinha dado o seu melhor, tinha entregado o seu melhor. Caim tinha entregado algo bom, mas não o seu melhor. E Deus falou: eu me agradei mais da oferta de Abel. O que aquilo causou? Ciúmes, inveja. Caim matou Abel por conta de inveja. E quantas pessoas, muitos têm matado no seu coração por conta de inveja. Deus não disse que não amava mais Caim. Deus não disse que não aceitaria a sua próxima oferta. Deus não disse que Caim não era importante para ele. Nada disso. Deus só disse que naquele momento a oferta de Abel tinha agradado mais a ele. E aí aquilo gerou um ciúmes, uma inveja no coração dele, que fez ele matar o seu irmão.
Sabe, existem muitos crentes caídos que se preocupam com Deus aprovar a oferta do outro, quando na verdade você devia se preocupar com a sua oferta. Porque Deus, ele avalia a minha oferta e a sua oferta. Deus avalia a minha vida e a sua vida. Uma vez eu ouvi um pastor Aloysio dizendo algo. Chegou um irmão nele e falou: pastor, eu te admiro demais, eu queria ser igual ao Senhor. Ora por mim, coloque sua mão na minha cabeça que eu quero ser igual ao Senhor. Ele falou: não é uma oração. Você quer ter a mesma sabedoria que eu? Leia. Eu já li mais de 2.000 livros. Eu já estudei muito. Então, ao invés de invejar a outra pessoa, de invejar aquilo que ela tem, o dom, a unção que ela tem, pague o preço. Pague o preço para ser. Pague o preço para que Deus te use. Não fique com inveja, não fique com ciúmes de ninguém. Deus nos ama da mesma maneira. Não precisa ter inveja de ninguém, não. Um outro ponto de sinal de maturidade: falta de humildade. Salmo 138:6 diz assim: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. O Senhor rejeita o soberbo e dá graça para os humildes. A humildade é um sentimento que leva a pessoa a reconhecer as suas limitações, a ser modesto e não ter nenhum tipo de orgulho. Deus, ele se alegra com os humildes. Os humildes são preciosos aos olhos do Senhor. A humildade conserva a nossa alma na tranquilidade. A humildade é que nos dá contentamento em meio à nossa vida. Sabe, muitas pessoas são tão imaturas que não têm humildade. Ele fala: não, eu sou humilde. Entenda, a humildade não tem a ver com classe social. Sabia disso? Não, aquela pessoa é muito humilde. Quando você fala isso, você não está falando da condição financeira da pessoa. Uma pessoa que não tem uma condição financeira boa, ela não é humilde. Ela é necessitada, ela é carente. Mas humildade tem a ver com você, com o seu estado de ser, com o seu caráter. Tem muita gente que não tem R$1 e não é humilde. Uma vez nós fomos na madrugada, em tempo de frio, entregar algumas roupas para algumas pessoas, e nós batemos tinha uma cabana lá que estava bem frio. E o cara totalmente orgulhoso, soberbo: eu não preciso de nada não, vieram me acordar. Falta de humildade. Muito claro, não precisava nem conversar com ele para saber por que ele estava naquele lugar. Porque não é humilde. Sabe, todos nós em algum momento da nossa vida podemos passar por necessidades. Seja humilde. O Senhor dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Nós vemos hoje no meio da igreja, no meio gospel, não tem humildade. Cantores, pastores que cobram milhares de reais para cantar ou pregar em algum lugar. Falta de humildade. Entendeu? Não estou dizendo que a pessoa não deva receber, tá? Não é isso. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Mas sugar a igreja por causa de uma suposta unção, isso é perigoso. Isso é falta de humildade. Jesus, Ele é o nosso maior símbolo de humildade. A Bíblia diz que Ele se humilhou a si mesmo ao ponto de sofrer por nós. No ministério de Jesus, Ele sempre demonstrou prova da sua compaixão pelo povo através da sua humildade. Jesus, Ele nunca fez nenhum tipo de milagre para ostentar a sua grandeza. Pelo contrário, em um momento do seu ministério, quando Ele operou grandes milagres, queriam levá-lo a ser rei naquele momento, e Ele fugiu, se escondeu e saiu correndo, porque Ele nunca deixou nada disso subir para o seu coração. Jesus, quando Ele fez milagres, foi para aliviar o sofrimento daqueles que vinham até Ele, não para se mostrar melhor que as pessoas. Jesus, Ele era tido como comerrão, beberrão e amigo de pecadores, porque Ele estava no meio das pessoas, Ele era humilde. Jesus era gente da gente. É para fazer o quê? É para encher a laje? Vamos encher a laje. É para carregar o cimento? Vamos carregar. É para pintar? Vamos pintar. O que for para fazer, Jesus fazia. Ele era humilde. As pessoas se identificavam com Jesus por conta da humildade dele. Nós precisamos ser humildes, porque senão nós não vamos alcançar a maturidade.
precisamos ser pessoas humildes. Outro sinal de imaturidade: falar demais. Há um ditado antigo que diz que quem fala muito dá bom dia aos cavalos. Quem já ouviu isso? Às vezes eu fico pensando nisso, né? O que seria dar bom dia aos cavalos, mas já ouvi isso várias vezes. Mas é um texto da palavra de Deus que fala sobre as pessoas que falam demais. Sabe, toma cuidado com a sua língua. Se você não falou ainda para Deus, não fala para ninguém. Não fala da vida do seu irmão, não fala da sua esposa, não fala do seu marido, não fala dos seus filhos. Esses dias lá na minha empresa, o senhor estava falando do filho dele para todo mundo, que o filho dele foi reprovado na escola. Irmãos, causou uma grande tristeza no meu coração a maneira que aquele homem falava do filho dele. Meu filho é um imprestável, eu pago escola para ele não quer saber de nada. Eu coloquei no grupo da nossa família que ele reprovou. Eu falei, meu Deus, esse filho deve estar odiando esse homem. Ele não imagina o que ele está causando. Por quê? Fala demais. Olha só o que diz lá em Tiago 3. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais e aves e répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém pode domar, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca provém bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Olha só o que o apóstolo Tiago está dizendo. Todos tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, esse homem é maduro. Você pode falhar em muitas coisas, mas tome cuidado com a sua boca. Toma cuidado com aquilo que você tem falado na sua casa. Toma cuidado com aquilo que você fala para as pessoas, das pessoas, porque isso demonstra o sinal de imaturidade sua. E sabe, toda palavra falada, ela não volta vazia. Abençoe a vida das pessoas. Se for para falar, fale bem. Não fale mal. Todo imaturo vai ter algo ruim de falar, para falar. Esses dias na célula, eu fiz um quebra-gelo lá. Eu falei, eu quero que você fale uma qualidade sua. Porque defeito nós estamos cheios de ouvir as pessoas falarem dos nossos defeitos. Mas Deus, Ele olha para as suas qualidades. Será que você consegue falar uma qualidade da pessoa que você tem falado mal dela? Será que ela tem? Todo mundo tem. Pelo menos uma qualidade alguém tem. Não é possível que não tenha. Mas você só fala dos defeitos. Só quando você fala mal de alguém, você está matando você mesmo. A Bíblia diz aqui no texto que nós lemos que é um veneno mortífero. Não para outra pessoa, é para você. É você que vai ficar doente. É você que vai morrer. Imaturo, infantil. Se não for para falar bem, não fale nada. Ah, não tenho nada de bom para falar, então fique quieto. Sabe, igreja, é tempo de nós amadurecermos. Deus quer derramar uma chuva de bênção sobre nós, mas para que nós possamos aproveitar da chuva, nós precisamos ter maturidade. Criança gosta de chuva? Não. Criança gosta de sol. Conta aí, nós estávamos na praia esses dias e choveu. Alguns dias nós estávamos lá. E um momento da chuva eu pude agradecer a Deus. Eu falei, obrigado, Senhor, por essa chuva. Estava aguentando o sol, essas crianças estavam me deixando doido, minha cabeça estava queimando já.
Ficamos em casa um dia, por causa da chuva. E as crianças, como é que estavam? Tudo bravo. Ah, Senhor, até oraram para parar de chover. E eu repreendi na oração, Senhor, no meu coração. E pior que parou, irmãos. A oração deles foi mais forte que a minha. O Lucas falou, até ajoelhou lá no sofá e falou, Senhor, faz que para de chover, eu quero ir para a praia. Eu falei, Senhor, não aguento mais. Uma criança não está nem aí para a chuva. Ela não entende que a chuva, ela tem muitos benefícios, como nós ouvimos já nesses dias. O imaturo só quer saber do tempo bom. O imaturo não entende que há um tempo de dificuldade, mas que as dificuldades não são para nos destruir, mas para nos fazer crescer. Ninguém cresce no dia de sol. Sabe, se Deus tem permitido você passar por dificuldades, entenda, as dificuldades são para que você amadureça. Não é para você morrer, não é para você morrer no deserto, não é para você desistir da fé, não, é para você crescer, não é para o seu coração ficar duro. Ah, então agora eu entendi, pastor, eu vou tratar as pessoas como elas me tratam. Não! Trata as pessoas como Jesus te trata. O nosso parâmetro é Cristo. Ah, mas eu estou cansado de ser feito de trouxa. Jesus também, mas Ele não desistiu de você. Seja Jesus a sua medida. Sabe, eleve o seu patamar. Comece a tratar as pessoas como Jesus te trata. Comece a olhar o que Jesus tem feito por você. Faça igual. Ah não, eu vou fazer o que fizeram comigo. Pode não ser nem com a mesma pessoa, mas eu vou fazer com o outro. Furaram minha fila, eu vou furar a fila. Não me pagaram, eu não vou pagar. Não me deram lugar, eu não vou dar. Imaturo, criança. É tempo de nós crescermos. É tempo de nós amadurecermos. Deus tem um tempo diferente para mim e para você. Deus quer nos levar a um novo nível de maturidade. Sabe? Todo mundo quer estar perto de alguém maduro, não é verdade? O maduro atrai as pessoas. Agora o imaturo não. Ninguém quer ficar. Fala a verdade, ficar perto de alguém crianção, bobão, é legal? Não, piada tem lugar e momento. Agora a pessoa que tudo faz piada, tudo está dando risada e me incomoda, você te incomoda. Sabe, nós precisamos entender, há tempo de nós nos divertirmos, de nós darmos risada, de nós brincarmos, mas a vida, ela não é um parque de diversões, a vida é um campo de guerra, e nós estamos perdendo muitas guerras, por conta da imaturidade. É tempo de amadurecer. Ah, eu não vou fazer porque o irmão não está fazendo. Ah, ninguém vai, então eu não vou. Sabe, eu fui na oração de terça, mas só tinha 15. Falando da oração de terça, terça-feira foi mais um dia poderoso. A igreja estava cheia, graças a Deus. Sabe, ah não, eu não vou trabalhar, não vou trabalhar na recepção porque o irmão não trabalha. Sabe, eu não vou ser auxiliar da cela. Cheguei, já tinha um monte de irmão lá, os irmãos não querem saber de nada, eu vou querer. Sabe, imaturo, olhe para Jesus. Jesus é o nosso alvo. Ah, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer isso, eu não vou trabalhar no Pix, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada. Imaturo. Pergunta para Deus o que Ele quer que você faça, porque o que Ele quer é bom, é perfeito e é agradável, e vai cumprir um propósito. Agora quando eu faço só o que eu quero, eu sou criança. A criança quer fazer o que ela quer, não quer agora. Sabe, eu tenho visto algumas coisas que têm me assustado de crianças. Irmãos, é tempo de nós colocarmos nossos filhos no lugar deles. Esses dias eu tenho ficado preocupado vendo crianças chutando, batendo nos pais. Irmão, não aceite isso, corrija seu filho. Se isso não te incomoda, isso não é certo. Se um menino de 2 anos, 1 ano, chuta o pai, dá um tapa na cara do pai, imagina quando ele tiver 10. Ah, mas ele é bebê, dá um tapa nele, não aceita. Corrija o seu filho. Não é certo. Ah, pastor, tá falando para bater? Estou falando que você bater, acerta a pontinha dele. Por favor, irmãos. Se você não corrige, você quer que eu não corrija? Seu filho tem que te respeitar. É senhor e senhora, não é você. Eu sou o seu pai. Se não me chamar de pai, tem que me chamar de senhor, não é Paulo. Eu vejo criança de 3 anos chamando o pai pelo nome. Não tem educação. Ah, não tem nada a ver, pastor, né? Não tem nada a ver. Você vai ver quando ele tiver 15.
Mostre o seu filho no lugar dele. Isso também é sinal de maturidade. Sabe, existem muitos sinais de maturidade, mas eu creio que o Senhor já, com esses, já consegue abrir os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer que nós vivamos nesses dias. Amém, igreja? Queria que vocês se colocassem de pé agora, em nome de Jesus. Sabe, é tempo de nós buscarmos algo mais do Senhor, porque o relacionamento com Deus faz com que nós deixemos a imaturidade. Sabe, pare de perder tempo com aquilo que não edifica. Se aprofunde nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Seja alguém maduro. O imaturo só quer saber de coisas fúteis. É o desenho, é o filme, é o jogo de futebol. Imaturo. Se preocupe com Deus, leia a Bíblia, ore, busque a Deus, fale do amor dele para outras pessoas. João 15, do 4 ao 5 diz assim: permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim vós, se não permanecerdes em mim, não darão frutos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Filipenses, quero terminar lendo esse texto. Filipenses 3, do 13 e 14 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe, tem muita gente se preocupando com as coisas que passou, se apegando ao passado. Isso é imaturidade. Esqueça das coisas que para trás ficaram e avance para Cristo. Ele é o nosso alvo. Ah, mas no passado fulano fez isso. Ah, mas no passado meu esposo fez isso. Ah, mas no passado minha esposa fez isso. O meu filho, o irmão. Eu nunca esqueço o que aquele irmão me falou. Deixa de ser imaturo. Esquece dessas coisas, avança. Jesus tem uma obra para fazer através da sua vida, e você não vai avançar se você não se desprender da imaturidade. Libera as pessoas do seu coração. Nós louvamos com um cântico que diz que se nós somos a casa, nós deixamos o Senhor entrar, e se Ele quiser, Ele pode mudar as coisas do lugar. Se isso é verdade na sua vida, isso é sinal de maturidade. Quando você deixa Deus colocar as coisas no lugar que Ele quiser, isso é sinal de maturidade. Mas muitas vezes você fala: isso aqui não, Deus, isso aqui eu não quero que você mexa não. Não, Deus, isso não, eu não estou preparado ainda. É porque você ainda é imaturo. Mas que hoje você rompa com isso em nome de Jesus. Amém? Eu queria louvar de novo com este cântico. Sabe, esse cântico, não sei se você percebe isso, mas esse cântico fala sobre nós darmos lugar para Deus mudar algo em nós. Será que você identifica alguma área da sua vida onde você precisa mudar? Será que você precisa liberar algo no seu coração? Algo que está preso, que tem feito você sofrer, ser infeliz? Libera agora em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos, libera. Peça para o Senhor fazer de você alguém maduro, alguém que não importa onde, você vai ser feliz. Se Deus te colocar para fazer algo, você vai fazer com felicidade, com alegria. Se você se relacionar com pessoa, você vai ser alguém feliz. Libera, quebra toda a barreira agora em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Faça de nós homens maduros.